Continuando a leitura da Palavra de Deus, Gênesis 37. Os sonhos de José. Jacó foi morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como migrante. Segue aqui a história dos descendentes de Jacó. Quando tinha 17 anos, José apacentava as ovelhas com os irmãos, como ajudante dos filhos de Bala e Zelfa, mulheres de seu pai. E José falou ao pai da péssima fama deles. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas compridas. Os irmãos, percebendo que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não podiam falar-lhe pacificamente. Ora, José teve um sonho e contou-o aos irmãos, que o ficaram odiando ainda mais. Disse-lhes ele: Escutai o sonho que tive. Estávamos no campo, atando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os vossos o cercaram e se prostraram diante do meu. Os irmãos lhe disseram: Será que irás mesmo reinar sobre nós e dominar-nos? E odiavam-no mais ainda por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que contou aos irmãos. Tive outro sonho, disse, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é este que sonhaste? Acaso vamos prostrar-nos por terra diante de ti, eu, tua mãe e teus irmãos? Os irmãos o invejavam, mas o pai guardou o assunto. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar os rebanhos do pai em Siquém, Israel disse a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Ele respondeu-lhe: Aqui estou. Disse-lhe Israel: Vai ver se teus irmãos e os rebanhos estão passando bem e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou vagando pelo campo e perguntou: Que procuras? Ele respondeu: Estou procurando meus irmãos. Dize-me, por favor, onde estão apacentando. O homem respondeu: Eles foram embora daqui, pois os ouvi dizer: Vamos para Dotaim. José foi à procura dos irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto de longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram uns aos outros: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhes servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, tentou livrá-lo de suas mãos e disse: Não lhe tiramos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue. Lançai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis a mão contra ele. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José se aproximou dos irmãos, estes o despojaram da túnica, a túnica de mangas compridas que trazia. Agarraram-no e o lançaram numa cisterna que estava sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamos e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o crime? É melhor vendê-lo a estes ismaelitas. Não levantemos contra ele nossa mão, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E os irmãos concordaram. Ao passarem os comerciantes madianitas, os irmãos tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna e não encontrou José, rasgou as vestes de dor.
Voltando para junto dos irmãos, disse: O menino sumiu. E eu para onde irei agora? Então os irmãos tomaram a túnica de mangas compridas de José, mataram um cabrito e, embebendo-a de sangue, mandaram levar a única túnica para o pai, dizendo: Encontramos isso. Examina para ver se é ou não a túnica de teu filho. Jacó reconheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Um animal feroz devorou José, estraçalhou-o por inteiro. Jacó rasgou as vestes de dor, vestiu-se de luto e chorou a morte do filho por muitos dias. Todos os filhos e filhas vinham consolá-lo, mas ele recusava qualquer consolo, dizendo: Em prantos descerei até meu filho no reino dos mortos. Assim chorava o pai. Entretanto, os madianitas venderam José no Egito a Potifar, ministro do faraó e chefe da guarda. Gênesis 38. Tamar mais honesta do que Judá. Por esse tempo, Judá desceu da montanha e, afastando-se dos irmãos, foi parar junto a um homem de Odolã, de nome Ira. Ao ver ali a filha de um cananeu chamado Sué, casou-se e viveu com ela. Ela concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Concebeu de novo e deu à luz outro filho, a quem chamou Onã. Tornou a conceber e deu à luz a outro filho, a quem chamou Sela. Quando lhe nasceu este último, achava-se em Cazibe. Judá escolheu para o primogênito, uma mulher chamada Tamar. Mas primogênito de Judá, desagradou o Senhor e o Senhor o fez morrer. Então Judá disse a Onã: Une-te à mulher de teu irmão para cumprir a obrigação de cunhado e assegurar uma descendência para teu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria seu, por isso, quando se juntava com a mulher do irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao irmão. O proceder de Onã desagradou ao Senhor, que o fez morrer também. Judá disse então à sua nora Tamar: Fica como viúva em casa de teu pai, até que meu filho Sela se torne adulto. Dizia isso pensando: Não vá também ele morrer como os irmãos. E assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passando o luto, Judá subiu com um amigo Ira de Odulã para a tosquia das ovelhas em Tama. Comunicaram-lhe a Tamar, dizendo-lhe: Olha, teu sogro foi a Tamnã para tosquear as ovelhas. Ela trocou suas vestes de viúva, cobriu-se com um véu e, assim disfarçada, sentou-se à entrada de Enaim, no caminho de Tamna, pois percebeu que Sela, apesar de já adulto, não lhe tinha sido dado por marido. Judá a viu e a tomou por uma prostituta, pois estava com o rosto coberto. Dirigiu-se até ela e disse-lhe: Deixa-me ir contigo, pois não percebeu que era a nora. Ela perguntou: Que me darás para te unires comigo? Ele respondeu: Vou mandar-te um cabrito do rebanho. Ela lhe disse: Só se me deres alguma coisa como garantia de que o mandarás. Que garantia queres que te dê? Perguntou ele. Ela respondeu: O teu sinete, o cordão e o bastão que trazes na mão. Ele os deu e uniu-se com ela, que ficou grávida. Depois ela se levantou e foi embora. Tirou o véu e retomou as vestes de viúva. Mais tarde, Judá mandou o cabrito por intermédio do amigo, o Odolamita, para que retirasse a garantia das mãos da mulher, mas ele não a encontrou. Perguntou aos homens do lugar: Onde está a prostituta que ficava esperando à beira do caminho em Enaim? Mas eles responderam: Nunca houve prostituta nesse lugar. Ira voltou e disse a Judá: Não a encontrei, e os homens do lugar me disseram que ali nunca houve prostituta alguma. Judá respondeu: Pois que fique por isso, para não cairmos no ridículo, eu mandando o cabrito prometido e tu não encontrando a prostituta. Passados uns 3 meses, comunicaram a Judá: Tua nora Tamar prostituiu-se e, em consequência, está grávida. Judá respondeu: Trazei-a para fora para que seja queimada. Quando a levavam para fora, Tamar mandou dizer ao sogro: O homem a quem
pertencem estas coisas deixou-me grávida. Verifica de quem são o sinete, o cordão e o bastão. Judá os reconheceu e disse: ela foi mais honesta do que eu. É que não lhe dei meu filho Sela para marido, e não tornou a conhecê-la. Quando chegou a hora do parto, viram que ela teria gêmeos. Durante o parto, um deles pôs uma das mãos para fora, e a parteira pegou-a e atou-lhe um fio vermelho, dizendo: este foi o primeiro a sair. Mas ele recolheu a mão e saiu o irmão. Que brecha abriste para ti? Disse ela. Ele deu o nome de Farés. Depois saiu o irmão com o fio atado à mão e ela o chamou Zara. Glórias a Deus.